Voltamos para o segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje na companhia da doutora Rosana Baldeirão de Lima, entrevistando o nosso querido presidente da OAB de Guarulhos, doutor Fábio de Souza Santos. Deixamos uma pergunta muito fácil em aberto para o doutor Fábio responder, por gentileza. Qual é a posição pessoal do presidente a respeito da diminuição da idade penal? É uma resposta muito fácil, tanto para o presidente da instituição, né, como para o cidadão Fábio de Souza. Tudo isso vem acontecendo porque, evidentemente, os índices de criminalidade em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, cada vez aumenta, né, reduzindo-se, evidentemente, os autores que possuem uma idade inferior a 18 anos, né? Porque os bandidos, né, acima dessa idade utilizam-se de menores para poderem ter uma penalidade talvez um pouco diferenciada ou menor, né? Mas tudo isso acontece e gera essa polêmica porque a mídia também dá muita ênfase em relação a tudo isso que acontece. E, na verdade, não precisa mudar absolutamente nada e nem reduzir a maioridade penal para 16 anos, porque se baixar para os 16 anos, daqui um tempo, e não muito tempo, vão se falar em reduzir ainda mais, para 14 anos, daqui um pouco, 12, 10, daqui 8 um pouco, anos, quando o neném nascer e chorar, já vai preso. Exatamente, se chorar, fizer barulho acima de 8 decibéis, vai preso, né, vai ter uma medida Seria punitiva. como se não fosse trágico, né? Verdade. O que precisa, na verdade, é cumprir a contento as leis que já existem, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê 6 modalidades já de reprimenda à prática de atos infracionais por parte de crianças e adolescentes, né? Acontece que esses jovens, né, crianças ou adolescentes, que praticam uma infração dessa natureza, eles, depois de ser julgado por um juiz da Vara da Infância e da Juventude, e se vier uma reprimenda que ele é retirado da sociedade e vai para uma fundação casa, por exemplo, esse adolescente, ele não vai ter aquela penalidade que ele recebeu, ele não vai poder se recuperar daquilo, ele sai pior do que ele entrou, porque o nosso sistema é uma escola, nosso sistema está falido. Na verdade, precisa de gestão, precisa de pessoas que estejam nessas instituições, como Fundação Casa, como nos presídios. Porque o tratamento dado a um adolescente infrator não é diferente de um tratamento dado a um criminoso que vai para um presídio normal. Porque ambas as unidades prisionais, vamos dizer assim, são idênticas. O que modifica, talvez, é a forma de tratamento. E nas fundações casas, salvo raríssimas exceções, elas não têm condição de ressocializar esse adolescente para voltar ao convívio da sociedade. E é bom que se diga que não é o funcionário que é o culpado, porque ele não tem a menor condição. Exatamente, é falta de estrutura. Hoje estão se falando em redução da maioridade penal, mas existe um projeto que foi apresentado pelo governador do estado de São Paulo, que é absolutamente diferente desse que está sendo proposto, né? E que eu acho que vai ser uma alternativa a isso tudo. Sem dúvida. Ao invés de reduzir a idade penal para o julgamento desse adolescente infrator, aumenta-se, né, o tempo de reprimenda. O rigor da Mas também isso não vai adiantar. E a melhoria do tratamento. Exatamente. Não vai adiantar aumentar a punição ou diminuir a idade se não tiver um tratamento adequado para recuperar e ressocializar novamente esse infrator, adolescente infrator, para que ele possa voltar ao convívio social e familiar. Porque se isso não for feito, ele sai de lá pior do que ele entrou. E aí nós seremos, enquanto cidadãos, nós seremos novamente vítimas em potencial de atos criminosos por parte dessas crianças e desses adolescentes. Então é simples, não tem que mexer nada, tanto no ECA como na legislação penal. Eu acho que a legislação, nós temos uma lei de execução penal que é uma das mais perfeitas do mundo, né? O que nós não temos é um sistema efetivo, criminal efetivo, que possa efetivamente recuperar aquele cidadão que praticou um delito, um crime ou um ato infracional. Porque essa é a ideia, né? Porque se
tirar a pessoa do convívio social apenas e tão somente como forma de castigo, como punição, e não devolvê-lo melhor, é inócuo. Até porque nós temos um limite máximo que ninguém fica preso há mais de 30 anos. E além disso, dos 30 anos, se ele for condenado, ele tem a progressão do regime prisional, dependendo, cada 3 dias que ele trabalha, ele ganha 1 no cumprimento da pena. Esses 30 enfim. Sobra 11. Exatamente. Então ele fica muito tempo. Só que esse pouco tempo que ele fica preso é o tempo suficiente para tornar essa pessoa pior do que ela entrou. Ele sai de lá muito pior. E aí ele sai de lá porque ele perdeu tudo que ele tinha também. A possibilidade que o Estado deveria ter, a obrigação de fazer ele recuperar aquele dano que ele causou a alguém, ele acaba sofrendo outras coisas na concepção da formação dele, que ele acaba saindo de lá muito pior. Isso é mal, porque é a sociedade que paga o preço. Porque os nossos governantes, eles são blindados por seguranças, as nossas polícias... Não tem preocupação. Por coletes à prova de projétil de arma de fogo, com revólveres, nós não. Carros blindados. Exatamente, nós ficamos vulneráveis aí. O nosso não pode ser nem filmado. Né? Não pode nem ser filmado sem ter multado. O outro pode blindar e andar na rua. Vamos mudar um pouquinho aqui o nosso foco. A gente queria saber a opinião do presidente com relação a muitos comentários, a muitos movimentos em função do fim do exame da OAB. Né? Muito se discute, muito se argumenta sobre isso. Eu queria saber qual é a sua opinião a esse respeito. Também é simples, é uma resposta muito fácil. Existe um político que veio com essa ideia, não sei de onde que ele tirou, né? Mas é um absurdo, é estar na contramão de tudo que vem acontecendo. Quando a OAB ela tem um exame para aferir a capacidade profissional, né, do bacharel que se formou, é justamente para que ela possa medir a capacidade deste profissional para vir atuar no mercado de trabalho. Entregar uma pessoa capacitada à sociedade. Né? Para a OAB seria muito mais fácil as universidades formar bacharéis em direito e daí simplesmente eles se dirigiriam até uma subseção, até a entidade, faria sua inscrição recolhendo as taxas, pagava a anuidade e estava tudo certo. A OAB e a arrecadação seria muito maior. Sim, porque o ingresso seria muito maior. Né? Todo mundo se inscreveria. 10 vezes maior do que é hoje. É interessante, doutor Fábio, tocar nesse assunto, porque muitos dizem assim, não, porque a OAB, ela precisa do dinheiro da inscrição. Quer dizer, o dinheiro da inscrição é ínfimo. Na inscrição para a prova é ínfimo frente ao valor da anuidade. Né? A diferença é que, é óbvio, esse custo para se fazer a inscrição e prestar o exame é para pagar os custos que tem, né? Mas, na verdade, esse exame é para aferir a capacidade profissional daquela pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho para defender o direito, o patrimônio, a liberdade das pessoas. Se você coloca um profissional mal formado, né, no mercado de trabalho, a população a sociedade será vítima de ter um patrocínio por um profissional mal formado, mal preparado, que vai trazer consequências, ou na liberdade da pessoa ou no patrimônio da pessoa. De maneira que este cidadão, que se diz um representante da sociedade, vem com um projeto de lei querendo subtrair, tirar o exame de ordem, desculpa, é um louco, é um imbecil. É um imbecil. Porque várias outras instituições estão querendo introduzir né, a modelo da OAB justamente para capacitar melhor os seus profissionais que vão atuar no mercado. Então, isso é óbvio, é o mínimo que a OAB... Por exemplo, né, Fábio, nós temos uma coisa que é totalmente absurda. O Conselho de Medicina adotou agora, de 3 ou 4 anos para cá, o exame para os médicos. Só que o resultado não tem nenhuma consequência. E no último exame, a notícia que veio, qual é que é? 60 e poucos % dos médicos não foram aprovados no exame. Eu acho que é muito mais irresponsável autorizar alguém que comprovadamente não está habilitado a conviver todo dia para
cuidar da vida das pessoas. Porque as consequências a OAB, pelo menos, dá uma brecada nessa situação. Mas eu acho que, até para encerrar esse assunto, eu acho que este deputado, na verdade, ele está querendo algum benefício próprio para algum familiar. Eu acho que os filhos dele, o parente, algum parente dele não consegue passar porque é mal formado, então ele quer acabar com o exame da ordem para poder fazer algum familiar se beneficiar disso daí. Mas, na verdade, Deus queira que esse familiar possa patrocinar algumas coisas das denúncias dele sobre ele, que estão sendo veiculadas, inclusive, né, pelas operações da Polícia Federal, da Lava Jato, por exemplo, e defendê-lo mal, porque daí ele vai certamente o doutor Fábio de Souza está falando do presidente da Câmara. Sem dúvida. Vou dar um nome, porque, afinal de contas... Eduardo, como é que é o nome dele? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Muito bem. Doutor Fábio, a OAB tem uma diretoria que dirige a entidade, né, presidida por você, e tem nas comissões de trabalho o apoio, né, na busca da realização desses principais objetivos da entidade junto à sociedade. Não se governa sozinho. Como funcionam essas comissões? Só para mostrar para o telespectador que não tem, às vezes, a ligação com o direito, com o dia a dia, né, que só vê falar OAB, né? Você falou no início que é a entidade civil com maior credibilidade, e eu completo o seguinte: isso aí não é sonho seu, isso é uma pesquisa da Datafolha que foi publicada agora no primeiro semestre de 2015. Segundo semestre de 2014. Segundo semestre de 2014. Então, não é corporativismo do presidente. Eu quero testemunhar isso, porque nós vimos, isso foi uma pesquisa pública que concluiu por essa situação. É verdade. Então, como é que é o trabalho dessas comissões? O que você destaca, sabendo que nós temos aqui 3 minutos para terminar o nosso tempo, lamentavelmente. A OAB ela é composta de uma diretoria, composta por 5 diretores, né? Um presidente, um vice, uma secretaria-geral, adjunta e a tesouraria. O sistema é presidencialista, isto consta do regimento, e fora esses cargos de diretoria, nós temos as comissões de trabalho. Hoje nós temos em torno de 54 comissões de trabalhos, onde envolvem cerca de 750 advogados que, de maneira abnegada, voluntária, trabalham, né, para essas comissões. Como exemplo, nós temos o Departamento Cultural, que você, inclusive, é o coordenador. Nós temos a Escola Superior da Advocacia, que você é o coordenador. Nós temos a Comissão de Direito de Família, que a doutora Rosana é a presidente. Nós temos a Comissão de Seguridade Previdenciária Social, que é a doutora Tatiana. E temos várias outras comissões. O que eu gostaria de destacar, entre elas, o que ela faz, por exemplo, a Comissão de Prerrogativas. Nós temos uma comissão de prerrogativas muito combativa, muito atuante em nossa cidade, que ela acaba sendo referência para todas as outras subseções do Estado de São Paulo. Sem prerrogativa. Sem prerrogativa não tem, exatamente. Não tem como você trabalhar na defesa do seu cliente, porque prerrogativa profissional é um direito garantido por uma lei federal e pela Constituição, né? Primeiro que na Constituição diz o artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o cidadão, sem a presença do advogado, ele não tem a defesa, né? E a Comissão de Prerrogativas, ela tem feito muito. Esse ano, por exemplo, nós estamos no mês de junho, nós já estamos indo para o 2º desagravo que a OAB Subseção Guarulhos estará fazendo, né, por conta de autoridade que tentou tolher o exercício profissional do advogado, né, quando na defesa de seus clientes. Um deles é um promotor de justiça, que inclusive responde uma ação criminal proposta pela OAB, né, porque não soube manter o equilíbrio, né? E aí, evidentemente, quem vai decidir não somos nós, é o Tribunal de Justiça. É importante registrar o doutor Belo, né? O doutor Belo, na verdade, ele não é o presidente, ele é membro da Comissão de Direitos das Prerrogativas, mas é o representante do 1º Conselho Subseccional de Guarulhos, em São Paulo. Ele e o doutor Marcelo Munhoz é do 2º Conselho. Nós temos um plantão físico, né, dentro das salas da Ordem, na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. Nós temos um telefone que fica 24 horas ligado, sempre com um membro da Comissão de Prerrogativas, que em qualquer situação de impedimento ou de violação no exercício profissional,
o advogado, o profissional que estiver sendo tolhido do pleno exercício profissional, ele liga uma simples ligação e em poucos minutos tem um membro ou um grupo de advogados que são da comissão para fazer cessar aquele abuso que está sendo cometido. Enfim, nós temos várias outras comissões. A OAB Vai Escola, que visa levar cidadania aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós temos mais de 50 advogados envolvidos nesse projeto maravilhoso, que toda semana nós temos pelo menos 3 escolas, 3 dias da semana, que visitam várias escolas, levando sempre 3, 4 advogados em cada escola para falar um pouco dos temas que são escolhidos pelos próprios alunos. Né? Então, nós percebemos que é um trabalho importante, porque nós estamos levando cidadania para essas pessoas. E assim nós temos várias outras comissões que trabalham efetivamente. Agora, é lógico que para você trabalhar nessas comissões, você tem que ter muito claro para você que esse trabalho, embora seja voluntário, é um trabalho que faz parte de um projeto coletivo, não pode ser um projeto pessoal, né? Porque, primeiro, nós não ganhamos absolutamente nada com isso, né? Esse serviço, esse trabalho voluntário, visa o quê? Levar a cidadania às pessoas, mas também aprimorar e fortalecer a nossa entidade de classe. Então, por isso que eu acho que o ideal seria que todos os colegas melhor conhecessem a OAB para ver o trabalho bonito que nós fazemos. E eu, estando à frente da subseção por mais esta gestão, que se finda agora em 31 de dezembro, eu acho que eu estou cumprindo o meu papel na minha avaliação e pelo que eu ouço dos colegas de uma forma muito transparente, muito clara e muito, sabe, muito responsável e positiva. Isso significa que o doutor Fábio não será candidato na próxima eleição? Não, não, de forma alguma. Eu acho que a minha contribuição já foi dada durante esses 6 anos que eu estou à frente da OAB. A OAB ela precisa ser renovada, oxigenada, com novas ideias, com novos projetos coletivos, não pode ser o projeto pessoal. Né? Nós estamos vendo aí que tem já 6 candidatos e muitos deles falam, né, de projetos, mas é projeto que você nitidamente distrai que é pessoal. Né? Então, eu acho que o eleitor, quando tiver já aberta as eleições aí, saberá bem avaliar quem são os candidatos, né? E não vote porque é amigo, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. Vote porque tem um projeto para a entidade de fortalecimento e é um projeto coletivo, é um projeto para benefício de todos os advogados, dos 6.000 advogados que estão inscritos em nossa cidade. Muito bem. Doutora Rosana, lamentavelmente o tempo voou, como sempre. Né? Quando a gente tem mais conversa, o tempo nos tolhe de prosseguir. Nós agradecemos o telespectador, né, por essa prestígio, mais esse programa. Lembrando de que esse programa será reprisado sempre às terças-feiras, às 7h30 da manhã, e aqueles que não puderem, alguns amigos que não puderem acessar a TV Destaque, poderão sugerir que acessem pela internet o d11.com.br. Não puderem assistir ao vivo, depois poderão ir no site www.proleges.com.br, que lá temos a TV Proleges com todos os programas gravados e disponíveis em qualquer hora do dia. Registrar, eu acho que é importante, o Proleges, quem acessar o Proleges vai ver que tem cursos lá do CPC que está abordando todas as mudanças que os operadores do direito vão sofrer a partir do ano que vem, né? Então, é uma oportunidade também que o advogado acesse lá o Prolege e possa fazer o curso ali de alta qualidade e que será muito bem aproveitado na formação do profissional nessas mudanças. Muito bem. Agradecemos, doutor Fábio, que o pessoal técnico ali, o Fábio Mantovani, está desesperado ali, mandando fechar o tempo. O Fernando José, muito bem assessorando o Fábio. Obrigado a todos e até uma outra oportunidade.